A gente Ok. precisou aprender esse mundo tecnológico, hein, Irene? Nossa, nem me fale. Eu estou fazendo um curso agora, num Ah, consórcio aí que a gente entrou, ah, para poder utilizar melhor as ferramentas dentro do Google, usar Kahoot, usar Mentimeter, usar, enfim, né, aquelas enquetes, fazer vídeo, um conteúdo interativo. Isso para mim é um uhum. universo novo, né? Assim, É. mas está sendo muito interessante. A pandemia obrigou a gente a fazer isso, né? O que é a curva de aprendizagem, assim, a gente teve que aprender rapidinho, na marra, mas acho que foi interessante. De alguma Não, forma, se a gente pensar, tem algumas coisas que nos ajudaram a acelerar essa coisa de atualizar mesmo, né? A formação continuada de professor, eu acho que não é só na educação básica que isso é preciso também da nossa, no nível em que a gente está, na uhum, universidade. Né? uhum. De fato acelerou, assim, obrigou, né, Irene? Porque antes a É, gente já tinha necessidade, mas ficava meio, né? Ah, tudo bem, tô aqui, dá, mas agora não tem outra saída, não. não, tá E bom. o Instagram foram os alunos que me mandaram. Eles falaram: não, você tem que ir no Instagram porque é a plataforma onde eles estão, né, Irene? Então não Pois tem é, para jeito. mim, eu não sei brincar direito, mas não sei brincar direito. Não, enfim, eu coloco Mas eu tô algumas coisas, aprendendo, não estou pensa que eu aprendendo. sei. Não pensa que eu Mas sei, eu eu tô acho aprendendo. que essa iniciativa eu acho que já é interessante, né? Pelo menos para divulgar o trabalho que você está fazendo. Acho que também divulga a fé, enfim, eu acho que é bem interessante. Divulga as mulheres da FEA, né, Irene? Que é essa, nesse momento, é essa intenção de divulgar que tem uma porção de mulheres que tem uma outra vida além de ser docente, né? A gente não é só A isso, gente né? tem. A gente tem. Aí, ó, a gente tem o lado B. A gente tem as Exato. interferências, o telefone que cai, mas tudo bem. Mas é Vamos essa lá, a vamos tentar. intenção. A intenção é conhecer o lado B da Irene. A Irene, enquanto professora, o pessoal conhece na sala de aula. Mas quem é a Irene, né? Você me falou que você foi para o Japão. Eu não sabia disso, que você tinha feito aquela coisa que muitos descendentes de japoneses fazem, de voltar. Como é que foi Sim. isso? Eu conheço alguns amigos que fizeram e é sempre uma experiência bem desafiadora. Como é que foi? Começa do começo, então. Na verdade, assim, eu fui no começo da década de 90, né? Então, ainda tinha o movimento migratório ainda estava no crescente e a gente estava com uma inflação, nossa, terrível aqui no Brasil, a gente não conseguia planejar nada, eu não conseguia Aham. guardar dinheiro, enfim, eu tinha planos para continuar fazendo a pós, daí, enfim, minha família também passou por uma daquelas crises, né, dos planos econômicos, e daí eu tive que, né, juntar uma grana para poder fazer a pós-graduação que eu queria. E daí eu sabia que tinha que ter dedicação, etc. Eu falei, como é que eu vou trabalhar, enfim, né? Mas daí foi que eu decidi ir para lá. E para mim foi uma experiência, ao mesmo tempo que foi muito enriquecedora, porque na verdade eu resgatei o meu pai, né? Assim, eu consegui entender o que que era o meu pai japonês, porque para mim eu sempre fui criada com brasileiros, né? Tá. Então eu falo com a mão, a minha risada é assim, extravagante perto da mulher japonesa, né? Vai Aham. tomar um sol, fica meio moreninha, enfim, e a mulher japonesa não tem esse padrão. Né? A mulher japonesa é mais contida, enfim. Mudou muito, mas Uhum. eu no Japão eu sou facilmente identificada como uma descendente, entendeu? Eu sou brasileira, eu não sou japonesa. E esse que foi o meu primeiro susto quando eu cheguei lá. Tá. Porque ao mesmo tempo que eu estava. É diferente, por exemplo, de eu ter morado na Inglaterra, né, no meu doutorado, ou então nos Estados Unidos. Eu era uma imigrante, eu sabia que eu era uma estrangeira. Mas quando eu fui para o Japão, isso foi muito antes, né, na década de 90, eu não sei, não é que eu não sei porquê, mas eu tenho todo o estigma, né, Aqui do todo mundo sempre te chamou de é, japonesa, né? exato, exato. Aí eu chego lá, o cara fala assim, "Não, você não é japonesa, você é brasileira." Eu falo, bom, então nós temos um problema, porque a ambiguidade que eu tinha aqui, né, de ter raízes japonesas, mas viver com a comunidade brasileira, me identificar muito com as questões brasileiras, enfim, isso entrou em choque lá, porque eles não me reconheciam como tal. Então Tá. eu falava, gente, mas é a terra do meu pai, né? Meu pai era japonês. Tá, Então, seu meus pai veio avós, do Japão? meu Ele pai veio veio? do Japão, Tá. minha mãe que nasceu aqui. Tá. Então eu Mas a tinha sua mãe toda.
A sua mãe é brasileira ou ela também é de origem Não, os japonesa? pais dela, ela é primeira geração no Brasil, era a primeira geração no Brasil, então eu era primeira geração e meia, vai? Tá, Então eu tive tá. da minha mãe, que Então, já mas os era, dois lados japoneses. sim, os dois lados japoneses. Tá. Então eu cheguei lá e eu me vi, eu era uma estrangeira, entendeu? Era, enfim, e aí era muito pior para mim, porque com essa cara de japonesa, eu tinha comportamentos que destoavam do padrão que eles aceitam. Hum, Então, não só eu, né? Toda a comunidade brasileira percebia, né? Hoje em dia é mais incorporado, né? Eu tenho um irmão que está lá há mais de 40 anos, então ele está assim, super incorporado à sociedade japonesa e tudo, especialmente pela questão do idioma, da língua. era isso Então, que eu ia se te perguntar. você Você fala? Você fala? Você já então, eu falo falava? muito pouco, né? Eu falo muito pouco. Mas, assim, na fábrica, eu trabalhei em fábrica, né? Eu fui para ser dekatsugi. Então, dekatsugi é uma palavra japonesa que, na verdade, tem um tom na sua origem que é pejorativo. É Hum, como se, assim, porque ele foi usado para denominar os migrantes, né, no Japão, por exemplo, que sai da ilha, né, em Hokkaido, que sai na época do inverno e vem trabalhar na Ilha Maior no verão, enfim, para poder fazer dinheiro e depois sei. volta para a sua terra natal. Então, o Dekaseg tem essa, assim, eles não dizem isso, né, abertamente que é pejorativo, mas tem essa coisa, pô, você veio aqui para ganhar dinheiro e vai embora depois. E Tá. para mim, como os meus avós, meu pai veio para o Brasil, sei lá, há muitos anos, né, depois da Segunda Guerra, para, naquele movimento de fazer uma vida financeira aqui, para voltar para o Japão, Tá. nós éramos vistos como alguma coisa que não deu certo. Entendeu? Tá. Então, assim, por que você está voltando para cá, sendo que seus avós, o seu pai, foi para o Brasil para dar certo? Eles foram Tá. lá para fazer uma coisa. Então, por que você está voltando aqui para trabalhar e ganhar dinheiro e voltar para o seu país? Tá. Então, isso era assim, era sutil, né? Mas a Uhum. gente entendia. Eu vinha a entender isso no meu mestrado, porque na verdade virou a minha dissertação de mestrado. A Ah, questão dessa identidade, dessa ambiguidade de identidade. Então, tá. assim, por fora, né, que fica uma identidade que a gente chama de oca, né? Porque por fora tem a questão de você ser reconhecida como uma japonesa, Uhum. mas ao mesmo tempo você não é uma japonesa, você é um estado, você está num período, enfim, é complicado, entendeu? Porque em termos de produtividade, eles queriam os meus valores japoneses, né? Aham. Que isso eles encontram muito na comunidade brasileira aqui, a comunidade japonesa no Brasil. É uma Sei. das comunidades que mais mantém os valores da comunidade japonesa, dos valores japoneses. Mas, ao mesmo tempo, em termos comportamentais, eu acho que a gente está muito misturado já, está muito adaptado à cultura brasileira. E a gente Aham. expressa isso na forma de falar, na forma de vestir, né, no jeito que a gente sorri, no jeito que a gente. Enfim, no jeito que a gente expressa a cultura brasileira. Então, eu sempre tive essa questão dessa ambiguidade, sempre achei muito bom, apesar de ter sofrido bullying, né, quando criança, eu acho que todo mundo sofre, mas para mim era aquela coisa, né, eu não queria ser a japonesinha do grupo, eu queria ser a brasileira, mas eu não Tá. queria ser a brasileira, ser o tipo olhinho puxado, né, aquela coisa. Mas ir para o Japão foi interessante, primeiro, pela parte financeira, que eu consegui realmente atingir aquilo que eu havia me proposto para poder fazer a pós, e resgatei meu pai. Foi meio sem querer assim, mas eu consegui entender aquele jeito japonês de ser dele. Então, meu pai não é aquela coisa, eu achava fantástico, assim, quando eu ia nas casas das pessoas e o pai abraçava as crianças, Tá. sabe? Os amiguinhos, e ficava ali, não sei o quê. Meu pai, ele não tinha isso. Mas daí eu Uhum. fui entender mais tarde lá, né? Eu fui entender como ele me amava. Então, isso para mim, assim, é impagável. A experiência no Japão, por eu ter me submetido a trabalhar na fábrica, Uhum. eu demorei um tempão para poder verbalizar isso, para poder falar. Sei. Porque, para mim, lá no fundo, era meio que vergonhoso eu ter parado uma história aqui Porque para me você já submeter a tinha um uma trabalho. graduação, você já era. Já estava no final já tinha graduado, né? Uhum. E queria ir lá para realmente abrir um parênteses. Vou guardar dinheiro nesse período, trabalho em fábrica, você, né? Trabalho
trabalhador operário de fábrica, trabalhar em pé 12 horas ou mais, e daí eu volto com o meu dinheirinho para poder investir naquilo que eu havia planejado. Mas no começo foi difícil para mim, eu não conseguia falar sem chorar, sabe? Tá. Porque a experiência em si é muito desgastante, muito exaustiva, né? Quem estuda, né, o trabalho em fábrica sabe bastante disso. Essa Uhum, questão da alienação do trabalho, né? Aquela imagem antiga que a gente tem lá do Chaplin, né? Naquele uhum, mecanismo, é uhum. assim que a gente sente mesmo, né? Porque você fica fazendo os movimentos repetitivos, tem, né, tempos e movimentos que a gente estuda em administração, mas tem aquilo tudo e daí você acelera na medida em que você vai adquirindo a prática, enfim. É tudo ali, você vê o experimento funcionando. Mas era terrível, porque você falava assim, pô, mas eu estou formada e eu vim aqui para me submeter a 12 a 14 horas de trabalho em pé Uhum. para poder fazer uma hora extra, para poder ganhar. Então, aquilo na minha cabeça, né, assim, eu era muito nova ainda. Mas para mim, mas ao mesmo tempo foi uma experiência que me fez crescer muito, muito mesmo. E Acho quanto que tempo você ficou? eu fiquei um ano e meio. Um ano e Ah, meio eu fiquei lá. pouco Parece pouco, até. mas para mim, assim, Sim, sim, quem está vivendo, né? pensando no trabalho, né? Porque lá você trabalhava de segunda a segunda. E final de semana, ainda quando não tinha trabalho, eu trabalhava loucamente. Trabalhava assim que quando eu penso, eu fico cansada só de pensar. Final de semana ainda a gente fazia o tal do arubaito. O arubaito é o bico, né? Você fazia um Ah, serviço extra em algum outro lugar para ganhar, porque daí se ganhava bem mais por hora. tá. Mas como eu amo viajar, então eu falo assim, não, esse bico que eu faço aqui é para eu poder viajar aqui pela Indonésia, enfim, e foi meio que um plano que eu fiz lá para poder aguentar também, né? Eu acho que Então você tudo bem, viajou um era pouquinho, você nova, conheceu nessa viajei, época, tá? fui trabalho, fui ali para a região, coisa que, né, pensando sair daqui para ir para lá, é bastante mais caro. Então, eu É, não, aproveitei é aquela ocasião. difícil, né? Porque é muito longe, né, Irene? Sim, não, com certeza. A viagem é Mas, difícil. mas a experiência no Japão acho que foi, enfim, foi fundamental pessoalmente falando, né? Financeiramente, eu acho que eu consegui alcançar o que eu quis, porque foi por isso que eu consegui fazer a minha pós-graduação, né? E daí realmente me encaminhar na área. Aí você, então tá, primeira a graduação você fez psicologia, aí você vem, faz Aí o eu mestrado em, Daí eu fiz mestrado em psicologia social, tá, né? Eu fiz mestrado em psicologia social e daí que eu não fui com o tema de falar sobre os decassegues, né? No meu mestrado lá em psicologia social, porque eu morria de vergonha, né? Porque eu chegava de voltar, não sabia, enfim, o que falava. Aí, na última linha do meu currículo, assim, eu me lembro que tinha a banca dos professores, né, avaliando a prova, o projeto tinha nada a ver com isso. Aí aham. o professor Geraldo, que eu amo, foi meu orientador, ele virou para mim e falou assim, mas o que é essa última linha aqui desse um ano e meio no Japão? O que a senhora foi fazer lá? Daí eu assim, segurando, eu falei da experiência, ele falou, e por que a senhora não vai estudar isso, ao invés de mostrar esse projeto? Mais ou menos isso, entendeu? Ele falou, Tá. não, você tem uma experiência para contar, você tem um embasamento. Ele falou assim: pode ser que você não saiba o embasamento teórico, mas tem um embasamento teórico para isso que aconteceu na tua vida. Eu falei, mas eu não sabia, né? Tipo, né? Enfim, não Aham. sabia mesmo, porque eu não fui não fui com esse grau de grandeza, né, para fazer a experiência de TKC. Eu fui lá para guardar dinheiro e ponto, e vim embora para poder fazer as minhas coisas. Eu não sabia que isso ia reverter no estudo, né? E foi super legal, sabe? Não sei, né? Eu acho que as coisas vão, o mundo inspira, né? As coisas vão vindo ao teu encontro. Eu acho que isso também foi muito bacana. Eu jamais ia mencionar minha experiência naquela entrevista no mestrado, enfim. E daí eu fiz o meu mestrado falando da identidade dos PKCs, dessa Sei. ambiguidade, né? Especialmente focado nessa experiência no Japão, que é, né, um neto, um filho de japoneses voltando para o Japão na condição de imigrante,
sem dominar o idioma direito, né? Trabalhando numa atividade repetitiva, tendo um background já, enfim, eu já tinha o ensino superior, mas mesmo assim eu fui lá para trabalhar como peão. Meu pai falava, você vai trabalhar como peão, você tem noção disso? E eu descobri que eu não tinha muita noção do que era, né? Porque trabalhar na fábrica, ali, na linha de montagem ainda, é uma coisa enlouquecedora. Que Sabe? fábrica de quê, Irene? O que produzia? Na época, era uma fábrica de montar aquelas... Agora voltou à moda de novo, né? Os LPs, mas aqueles aparelhos de... Como falam? De toca-disco, né? Que tem... Vitrola. A vitrola. Era da Pioneer, né? Tinha toda a tecnologia na época, era super avançado o negócio lá. Mas, assim, tinha todo o sistema, sabe? O sistema da fábrica, tudo limpinho, você era responsável pela tua área, enfim, era tudo padronizado, né? Mesmo sem o idioma, você fazia, porque era um padrão, né? Você via um vídeo, o cara vinha te ensinar a tempo e movimento, né? Você pega aqui, depois pega ali, depois pega o driver, faz assim. Tá. Não, deve ter sido interessantíssimo, Irene. E assim, a importância de você conseguir se colocar nessa posição, né, Irene? Às vezes a gente fala assim, mas o que o fulano precisa? Ele precisa isso, aquilo, aquele outro, sem nunca ter feito aquilo que o fulano fez, né? Você imagina que você sabe o que é, né? Você descobre a hora que você está fazendo de verdade, né? É isso mesmo. Aí você voltou, fez o mestrado e você foi direto para o doutorado? Fui, emendei uma coisa na outra, né? Porque daí eu estava terminando o mestrado, saiu a oportunidade de trabalhar o concurso na FEA, e daí eu me lembro que eu ainda estava terminando o mestrado e daí eu não consegui pegar aquele concurso. Daí parece, não sei porquê, mas não deu certo, enfim, não sei se não teve procura, não sei o que foi. Mas era uma época que os concursos eram muito diferentes, né? Você vai falar assim, nossa, mas você nem tinha mestrado, você estava prestando o concurso. Mas era para professor, não tinha, a gente entrava como o quê? Contrato precário, sei lá. É precário. Isso que levou 8 anos para a gente ser efetivado aí na USP, né? Mas assim que eu terminei o mestrado, já estava fazendo disciplinas como aluna especial lá na FEA, que eu já estava trabalhando com o pessoal da fundação lá na FEA, né? Na parte de pesquisa de mercado, essas coisas. Eu já estava buscando algumas disciplinas como aluna especial. Aí abriu de novo o concurso. Quando abriu o concurso, eu falei, agora é minha vez. Aí, assim, eu estudei pra caramba, fiz assim, me preparei mesmo, né? Eu falei, se não der, porque tem uma outra pessoa que se preparou melhor que eu, mas eu preparei todas as aulas, enfim. E, nossa, eu me lembro que aquele concurso também eu vou falar, não? E daí fiz o concurso. E tinha outras pessoas? Tinha bastante gente concorrendo? Tinha acho que umas 19 pessoas concorrendo. Algumas faltaram, mas tinha bastante gente. O concurso foi em São Paulo. Antes desse concurso, eu acho que eu dei uma disciplina na FEA, mas a gente pagava para trabalhar, né? A fundação ajudava com uma bolsa lá e a gente meio que pagava para trabalhar, porque não tinha, né? A gente ia lá para substituir o professor. Não tinha nem livro didático, enfim, era aquela coisa assim de, não sei, os alunos foram muito pacientes. Hoje em dia você fala, é inimaginável, né? Mas a FEA estava... Eu me lembro do anfiteatro, a gente dava aula no anfiteatro ainda, né? Tinha uma das aulas, era lá, quando a turma era grande. E tinha... Nossa, tinha umas goteiras terríveis naquela sala. E daí tinha um morcego que morava assim no canto. E de repente eles davam umas casantes assim. Era muito engraçado. Aí parava a aula, todo mundo adorava o morcego, enfim. Mas hoje você vê a FEA, assim, a gente tem muito amor pela FEA porque, né, a gente vê como a faculdade cresceu, como, assim, a gente não tinha nem sala, né, a gente não tinha nem mesa, na verdade, a gente dividia a mesa. Então, por dia da semana, então você ficava com uma mesa no dia que você ia dar aula, daí você tirava todas as coisas e o outro professor usava a sua mesa nos outros dias. Aí os departamentos ficavam ali tudo meio misturado, né? Não tinha nada, não tinha nada. E eu acho que isso faz com que você crie realmente amor pela escola, porque hoje você vê, tem problema? Claro que ainda tem, né? Mas hoje o grau de profissionalismo, né? As exigências aumentaram, obviamente, mas eu acho que
as pessoas sabem mais, né? Não é assim, tô mais ou menos aqui, porque a gente estava ainda dependente da FEA São Paulo, Uhum. a gente, né, não tinha emancipado ainda. Mas foi uma experiência muito importante, acho que para todos, né? Eu acho que tem vários professores dessa mesma época Tem, que tem. também estão aposentando por esses anos aí. Mas como assim? Você está aposentando já, Irene? Você já está perto de Então, né? aposentadoria? Na verdade, assim, no regime antigo era para eu aposentar esse ano, porque eu Ah, tenho 6 anos da iniciativa privada, né? Eu trabalhei antes assim, no hospital, né? Na área de RH em hospital, cara, isso que e eu ia te perguntar. depois O que 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 eu você vim, fez? Se então você daí só fez isso? eu Tá, esqueci o termo técnico, mas enfim, daí conta tudo, e sim, daí eu sim. faço os meus 57 anos também, né? Então eu estou pagando o pedágio aí com a reforma, né? Então agora jogou para o ano que vem. Então, Tá. mas vamos ver. Mas você já está em época de aposentadoria, não tinha me tocado disso. Tá. Como uma série de professores da mesma época. É, pois Tem é. bastante, tem bastante. Você mencionou uma questão do profissionalismo da FEA. Eu preciso mencionar isso. Eu acho que o profissionalismo da FEA é sensacional. A gente tem um apoio do quadro de funcionários assim que é Sim, fora de sim. série. Eu Eu fico falo, eu impressionada quando falo eu vou que nas outras unidades, assim, você vê uma coisa bem mais retraída. Ali é sensacional, né? ele assim, eu acho que eu costumo falar que, assim, baseado no estereótipo do servidor, né, o funcionário da fé não é um servidor público, ele tem um outro espírito. É, Então ele vai atrás de problemas, sabe? Ele procura resolver, ele te ajuda, né? especialmente quando você está em comissão, assim, presidência de comissão, Uhum, uhum. se não for a parte, o pessoal técnico da assistência, entendeu? O pessoal que trabalha com você, secretariando, enfim, que sabe das resoluções de cabeça, eles sabem decora a resolução, Sim, entendeu? Você sim. fala um negócio, ele fala, não, eu vou ver a resolução. A primeira coisa que ele vai, eu vou ver a resolução. E eu fico gratíssima por isso, porque eles te dão respaldo. Uhum, Você entende que ele está ali para te proteger, entendeu? uhum. Proteger a escola, proteger você. Fala, não, tem que tomar uma decisão baseada no que está escrito, na resolução, enfim. E tem, você sabe, tem professor que não tem a menor noção, entendeu? Até a resolução vai e volta, para ele, enfim. Mas eles garantem que você não cometa, né, nenhum É, tipo de é, é. desvio, enfim. Eu acho que é fundamental. Eu realmente aprecio muito. Acho que o profissionalismo mesmo. Acho que realmente a gente tem que ter orgulho do quadro que a gente tem. Tem mesmo. Então você está na fé desde o comecinho? De que ano que você entrou? 96. Entrei em 96, 96. desde o Então já tinha, comecinho, desde o comecinho. Eu tinha uns 3 anos, 4 anos já tá? da fé, né? Mas Mas desde o é a primeira comecinho vez. mesmo. E É a aí você primeira vem, vez. você passou por várias comissões dentro da FEA, uma delas que eu sei bem, a de internacionalização, e eu vou aproveitar e vou colocar a pergunta. Peraí que tem, deixa eu ver se eu acho a pergunta aqui. Ó, que o Rodrigo que perguntou, que é funcionário lá, como é que foi trabalhar com a internacionalização? E aí depois tem o resto da pergunta, mas vamos falar dessa primeiro. Tá. Bom, a experiência da internacionalização foi, na verdade, eu fiz, a minha tese de livre docência foi sobre internacionalização do ensino superior. E daí eu Uhum, estudei vários casos na USP, né? Os casos que das escolas que eram consideradas internacionalizadas, né? Em 2005, 2006, quando eu defendi. E aí era quem? Era a medicina, era a neurologia da medicina, tinha alguma outra tinha uma de São Paulo, não me lembro mais. Tinha a engenharia, a Poli, a FEA São Paulo tinha 6, se não me engano, já estava em transição ali. Mas eu fiz o estudo dessas escolas para ver, né, as melhores práticas, o que eles estavam fazendo, etc. Daí, assim, você participou dessa área, mas a gente tem que considerar que entre o começo, que quando eles começaram a falar de internacionalização para agora, nossa, a gente andou barbaridade, né? O que sim, era discurso virou política e virou recurso, porque nessa área sem recurso você não faz absolutamente nada, né? Assim, no começo, quando eu assumi,
Eu me lembro de Dirceu, eu tinha estado, né, nesse lugar, e eu entrei por causa da tese de livre docência, né? Eu fiz umas críticas lá, né? Porque afinal de contas, né? Falava, e todos os professores das unidades que eram internacionalizadas falavam que faltava recurso, tem, né? Um discurso, mas e daí? Como é que eu trago um professor estrangeiro para cá? Qual que é a política que a gente tem? Quem que recebe esse professor? Enfim, você viveu nessa área, você sabe bastante que muitos você tem que fazer, às vezes você tem que tirar do seu próprio bolso para fazer, mas faz porque é muito acredito. E daí, eu me lembro que o Rudinei estava na diretoria e ele me chamou, ele me convidou para... Ele falou, bom, já que você está criticando, então por que você não vem aqui? Vem fazer. Né? Eu acho que é por aí mesmo. Eu gosto muito dessa área de gestão, de fazer a gestão da escola, né? Então, eu acho que uma das formas é você participar, ser presidente das comissões ou membro das comissões para ajudar a pensar a escola. Porque nós não somos só professores da sala de aula, é ensino, é pesquisa, é cultura e extensão e gestão. Né? Então, essa parte de gestão, eu tenho um apreço muito grande, porque eu acho que a escola funciona, né? A escola, como a unidade mais básica dentro da Universidade de São Paulo, ela é uma organização complexa. E daí tem recurso humano para administrar, tem recurso financeiro, tem todos os processos que a gente tem que fazer andar. O professor, quando entra em sala de aula, nossa, tem um batalhão funcionando atrás dele. Para aquilo lá funcionar, quando ele se senta em sala de aula, tem uma máquina funcionando atrás daquilo. Que é desde a comissão de graduação, as meninas lá da sessão de graduação, que quando faz internacionalização, é todo o pessoal da área de CRINT que tem que funcionar, né? É o presidente da comissão, é isso, é aquilo. Enfim, tem toda uma gestão por trás para fazer aquilo acontecer. Então, acho que a gente precisa fazer isso também, né? Eu acho que os professores, acho que uma das perguntas que nos fazem quando a gente passa para associada é isso, né? Quanto que a gente está disposto a assumir a atividade de gestão da escola. Porque a gente sabe que tem muita gente que fala, não quero, não vou fazer, enfim, eu vou para a pesquisa, que é uma área ultra importante. Né? Mas eu acho que, agora eu acho que a USP, com esse novo sistema, está dando espaço para a gente, entre aspas, priorizar algumas coisas que a gente faz melhor, porque não dá para fazer os 4 eixos super bem. E eu acho tão importante essa priorização, né, Irene? Porque as pessoas têm habilidades e a gente tem que aproveitar as melhores habilidades de cada um. Isso é tão importante, né? Com certeza. E eu me lembro que no começo a gente não tinha convênio nenhum. Tinha um ou outro convênio que era pegando carona com os convênios da FEA São Paulo. E daí, no primeiro ano que eu estava na presidência da CCINT, os convênios eram na carona, eu falo carona porque era mesmo, os convênios eram da FEA São Paulo. Até o ponto que os nossos alunos começaram a pegar a vaga dos alunos da FEA São Paulo, entendeu? Não é isso que eu falo, não, agora a gente não quer mais, agora você se vira aí, né? Vocês já são grandinhos, emancipados, enfim, vai procurar seus convênios. E a gente foi. Muitos convênios que a gente tem são iguais aos da FEA São Paulo, então, né, no prestígio da FEA São Paulo, não era viagem, não, era no e-mail mesmo. O Léo, o pessoal que trabalha, o Léo, que trabalha hoje na comunicação, a Val, enfim, a gente fazia e-mails, né, gigantes lá, falando, olha, nós somos, né, uma extensão da Universidade, da FEA São Paulo, que você já tem o convênio, nós somos bons também, né, nós somos isso, aquilo, e fazia uma carta maravilhosa. E, olha, deu muito certo, deu vários convênios, a gente fez assim, na roça, né? Porque, vamos dizer, não teve nada do glamour de eu ir lá, entendeu? Da gente ir lá viajar, falar com a área internacional, levar presente, ganhar presente, nada disso. Foi tudo por e-mail mesmo, insistindo para poder colocar a FEA Ribeirão, que é mais um desafio, né? Porque uma coisa é você estar em São Paulo, outra coisa é você estar na USP, mas no interior. Então, você tem que internacionalizar o interior, entendeu? Você tem que ser atraente e forte o suficiente para falar, olha, vem para cá, né? Vem para cá porque aqui você vai ter a mesma qualidade da FEA São Paulo, mas aqui você tem mais isso, mais aquilo e aquilo outro.
E daí, a época, a gente fez meio que um benchmark com o IPOLE, né? Que atuava na época. E daí eu saí, né, por causa da experiência na área de relações internacionais da USP, me chamaram para a Secretaria da Educação. Foi assim que eu Uhum, fui convidada para a Secretaria da Educação, porque uhum. olharam quem é que estava mexendo nessa área e quem tinha alguma experiência com os intercâmbios, né? Enfim, e daí foi que eu fui chamada pelo secretário à época. Mas essa movimentação, né, de aluno, quando a gente pensa no processo de internacionalização, é o primeiro degrau, assim, é o básico que a gente tem que fazer. Né? Básico Então, do a gente básico, né? é o mínimo, né, que a gente precisa É, fazer. é. É abrir, vamos dizer assim, abrir as oportunidades para os alunos terem essa exposição internacional. A gente sabe que tem alunos que aproveitam muito no sentido de desenvolvimento, não Uhum. só profissional, acadêmico, mas profissional. Tem até alunos que voltam com alguma perspectiva já de trabalhar fora, não que ele Sim. saia, venha com uma proposta, mas ele pelo menos amplia, né, a visão dele de atuação. Sabe que não é ser formado em administração, ele não tem que não tem que ser o administrador, ele pode trabalhar em várias outras áreas, né? Com as Uhum. competências que ele tem, enfim, na área de serviço, enfim. E tem aluno que vai, mesmo quando você vai para fazer um mochilão, né? Que eu não aprovo muito essa questão de só vai para fazer um mochilão. Eu sei que tem uma galera que pensa assim, mas eu acho que já que vai, né? Claro, ninguém é bobo de não viajar, né? Até a gente vai fazer um mochilão, pô. Mas também aproveite a parte acadêmica, veja como atuam seus colegas lá fora, né? A questão de notas lá nas universidades estrangeiras eles consideram muito, né? É diferente, assim, a questão do trabalho voluntário, né? Eles consideram também. Então, é uma oportunidade, né? Pensar que você, como aluno USP, você não vai pagar. Então, você fala assim, o aluno fala, mas eu chego lá, meu pai tem que pagar moradia, tem que pagar minha passagem, tem que isso, tem que aquilo, né? O que eu tenho que te agradecer? A mim você não tem que agradecer nada, eu sempre falava isso. Você tem que agradecer à sua universidade, porque Uhum. se você estiver na mesma sala de aula que um aluno da GV que paga, ou do INSPER que paga, você vai ver que ele paga e você não. Então, é Uhum. a tal da reciprocidade. Reciprocidade não é só um termo que a gente usa na área de diplomacia. Reciprocidade a gente usa também nessa área de relações internacionais quando a gente entende das condições que o parceiro precisa compartilhar com você. Então, se o seu aluno estrangeiro vem para a nossa escola, que é uma universidade pública, ele não vai pagar aqui. Em contrapartida, o meu aluno também, quando vai para a universidade lá, se o aluno paga lá, o meu aluno não vai pagar. O aluno dele pode continuar pagando lá, é um problema deles. Mas aqui, ele não vai pagar. Então, ele tem as aulas. E você sabe, né, é difícil, porque esse sistema, né, entre aspas, gratuito, porque não é gratuito, né, tem os impostos e tudo mais, Uhum. que a gente sabe Uhum. que a gente está sofrendo agora, mas ele tem universidade que não entende. O aluno, então, fala assim, mas como assim, sabe? O aluno que vem para Uhum. pós, mas eu não tenho que pagar a supervisão do professor, a orientação? Fala, não, mas tem certeza que eu não tenho que pagar Uhum. nada? Não é que você não vai pagar nada, né? De alguma forma você está pagando a escola que você está, mas e essa vantagem, que seria a vantagem de ser uma universidade gratuita, né? Às vezes é um empecilho, que é o relacionamento com as americanas, por exemplo. Isso, As isso. americanas, né, a razão para a internacionalização é econômica. Ninguém tem problema de Uhum. falar que é econômica. Mas você vem para cá, você vai, né? A gente está vendo quanto é que a gente está tendo de receita com uma vaga aqui. Mas na USP você não fala isso, não é essa a razão. A razão é troca de conhecimento, né, desenvolvimento de alunos e professores, né? E você não fala que é razão econômica, porque não é mesmo. O Não aluno é. vai pagar aqui, É. não é o nosso Ou pelo menos objetivo. não direta, né, Irene? Talvez Não, não. indiretamente, em alguma outra circunstância. A Carol está agradecendo, ó. Viva a Irene, viva o CCINT, geraram muitas oportunidades incríveis. Ela está agradecendo. Teve Ai, um que monte de bom. aluno que foi, né?
que depois que você saiu, veio o financiamento, que você estava falando que não tinha. Foi justamente a hora que veio, eu acho que a Carol pegou essa turma Ai, que bom. que teve as bolsas, né? Porque aí a gente teve uma época, vamos dizer, dourada na área internacional, que teve muitas bolsas, a USP teve um bom investimento nisso, foi uma área muito boa. E hoje tem muitos alunos nossos, como você estava dizendo, que eles estão trabalhando lá. E aí eu estou fazendo uma série, Irene, com esses alunos nossos que estão trabalhando lá, para mostrar como que eles foram, como que eles fizeram para ir. Então, excelente. Já tenho 4 vídeos gravados. A gente vai colocar isso no YouTube em breve. Mas eu preciso só contar o desabafo do Cipriano, que foi funcionário nosso. A gente estava falando dos funcionários, né? Ele está dizendo que tem professores que defendem que esses servidores ganham demais e que deveriam todos ser substituídos por quem ganhe salário de mercado. A gente sabe que tem essa coisa, mas enfim, a gente valoriza muito, né? Tem essas coisas. Mas vamos lá. Aí você foi para a Secretaria de Educação. Como é que foi trabalhar num órgão de governo completamente, acho que político, não? Na verdade, eu combinei, né, com o secretário, eu fui para criar a área internacional, um programa internacional que eles queriam criar, de intercâmbio de alunos do ensino médio, que era uma fatia, assim, eles chamam de piloto dentro da secretaria, porque a secretaria, na verdade, tem um universo de alunos que é uma coisa, são 5 milhões de alunos, né? Então, 2 milhões só para ensino médio. Então, eu cheguei lá e falei assim, escuta, mas o aluno, como é que o aluno vai pagar? Né? Primeiro, minha pergunta, eu falei, eu sei que o aluno, né, da USP, os que vão para o intercâmbio, contam com o apoio financeiro. Eu falei, como é que é isso? Não, a gente vai ter que... Não existia bolsa para aluno do ensino médio, na área pública. Então, a gente vai ter que criar uma lei, né? Então, vai ter que vir de uma lei, vai ter que regulamentar a lei. Eu olhava, então, os meus conhecimentos de direito não me permitem, né? Aí fui estudar, tinha uma equipe, graças a Deus, eu sempre tive uma equipe técnica especialmente importante. Hoje eu estou com... Tem um deles, né, uma pessoa que trabalhou comigo, hoje está no Ministério da Educação. Então, assim, eu fico muito contente porque até hoje a gente está em contato e ele me ajudou muito nessa parte, porque ele entrou como executivo público, né, concursado, enfim. Então, tudo de lei ele entendia, entendeu? O que a gente podia fazer, o que não podia, e daí a gente foi. Então, eu entrei como uma gestora de projeto mesmo, né? Então, eu fui para fazer esse projeto acontecer. Então, eu comecei do zero, aí trazer as equipes, né? Porque, assim, não é para todo aluno do ensino médio, é para aluno que domina algum idioma, porque daí eu comecei a criar uns critérios lá. Eu falei, mas não posso oferecer para 2 milhões de alunos. Eu falei, quais são os critérios? Então, à época se discutia muito a questão do português na matemática, ainda hoje, né? Mas eu falei, bom, então o aluno só tem que conhecer o idioma estrangeiro para pleitear essa bolsa para fazer o intercâmbio? Aí eu fui descobrir que na rede pública tem um negócio, um programa chamado Centro de Estudos de Línguas, né? A abreviação CLE, CEL, que atendem estudantes da rede pública e eles oferecem cursos de idiomas, de 7 idiomas, 7. Não é um idioma, não é só o inglês ou o francês. Então, eles oferecem mandarim, oferecem japonês, oferecem espanhol, oferecem inglês, francês, entendeu? Então, eu falei, mas qual que é a quantidade de alunos nessa área? 70 mil alunos. Eu falei, 70 mil? Quer dizer, a quantidade, é o universo da USP, entendeu? Dos alunos, né? Eu falei, nossa senhora, mas eu cuidava lá da fé, né, gente? Agora vocês querem que faça um programa que eu contemple, que eu possa, que 70 mil alunos possam, de alguma forma, ter alguma visualização de integral. Então tá, né? Então daí a gente criou tudo, do zero. E daí criou-se as bolsas, né? O tipo de programa. E São Paulo, como é muito visado, então tudo foi muito regulamentado. Então, assim, demorou acho que 1 ano e meio para a gente poder vislumbrar alguma coisa, sabe, para
poder começar a colocar ali no papel as coisas, porque a gente precisava da lei, precisava, né, regulamentar todas as questões, porque senão o programa não, não poderia existir. Então, essa relação com a administração direta do Estado, para mim, também foi muito importante, porque aí tinha a parte da consultoria jurídica, né, dentro da secretaria muito forte. Então, assim, você não faz nada sem saber se está fazendo certo. Então, você precisa de uma assessoria mesmo, né, para não sair ali do script. E daí depois veio a licitação, e daí a nossa sorte é que tinha o Centro Paula Souza, que estava na mesma sintonia, desenvolvendo um programa. O programa dele era um pouquinho diferente, mas era o mesmo objetivo. E daí foi que a gente criou os critérios, né, de ser bom não só no idioma, né, que esse menino da rede pública faz no contraturno, né, da educação, do ensino médio, mas também que ele tivesse bom desempenho em português e matemática. Então, a gente casava esses critérios, daí tinha uma entrevista, enfim. Mas agora, tudo era, assim, minuciosamente escrito. Então, porque o aluno da fé, daí eu olhava para falar, nossa, só como é mais tranquilo lá, porque assim, o aluno pleiteia, né, a vaga fora, daí sai lá a seleção, a média dele, não sei o quê, e daí você fala, boa sorte, né, agora então, né, eles já se viram. Não, na secretaria, para você mandar o menino para fora, você tem que ver cada passo por passo, como que você vai buscar esse aluno lá no interior, vai colocar no ônibus, vai trazer para São Paulo, como que ele vai esperar no aeroporto, como que você vai colocar ele no avião, como que ele vai chegar lá no país. A gente mandou para a França, né, para a Inglaterra, aqui, né, na América do Sul, para a Espanha, e assim, é tudo detalhado, é tudo assim, para não ter o que falar, sabe? Assim, um edital, eu não sei quantas mil páginas tinha aquilo, porque era tudo muito especificado. Então, essa experiência, eu tive um diferencial quando cheguei lá, porque o jeito da FEA, né, faz com que a gente não percebe, né, mas a gente tem uma experiência nessa área de gestão. E daí, quando você chega lá, faz diferença com as equipes. Porque tem muita gente que está lá, mas eles não são gestores de projetos. Então, quando você chega com um pouquinho, eu digo um pouquinho, porque é o básico, né? De noção, de diagnóstico de problema, sabe? De isolar o problema, ver as causas, tentar ver como é que a gente soluciona as causas. É um pouquinho só de ferramentas que a gente tem. Mas você não sabe como faz diferença, sabe? Faz muita diferença. Então, as pessoas ficam te olhando, elas confiam que você está falando alguma coisa que faz sentido. E daí tem aquela coisa de você ir como assessor, né? E daí eu acho que, assim, se tem esse estereótipo de Aspone, né? Eu não fui uma Aspone, muito pelo contrário, né? Eu peguei vários projetos e, assim, eu tinha obrigação de dar conta dos projetos. Eu fui lá para isso. Então, eu falo assim, não, por isso algum assessor que trabalhou. Aliás, o pessoal trabalharam muito. E daí, porque dava os resultados nos projetos, daí eu fui para a coordenação da EFAP, né, que é a Escola de Formação de Professores e Profissionais de Educação, que aí foi uma pauleira mesmo, e tudo dentro da mesma área, se você pensar, né, a área de desenvolvimento de pessoas, desde da internacionalização, de intercâmbio de alunos, aí dentro do intercâmbio de alunos de ensino médio, lá depois na escola de formação foi para organizar os programas de formação continuada dos professores da educação básica e dos profissionais da educação, e daí no final eu acabei sendo adjunta, né, do secretário. Foi daí que eu voltei, depois de um ano, eu voltei para a FEA, que já estava na hora, né? Agora já deu, porque começou a entrar a questão política muito forte. Eu ficava mais com essa parte mais técnica, mas daí, como adjunto, você é inevitável, né? Por mais que a gente tenha combinado lá, que o secretário ficava mais com essa parte política, não dá, porque ele não dá conta de atender todas essas demandas sozinho. Então, eu tinha que fazer isso. Essa é uma parte que realmente eu vou dizer para você, é uma limitação minha, eu não tenho paciência, não tenho
não faço com amor, sabe? Não Hum, gosto hum, de fazer. Eu vou ser honesta aqui, eu não gosto dessa área, assim. Quando uhum. entra político, quando vai o cara lá, enfim, eu não sei, eu passo mal, sabe? Eu posso Tá. fazer aquela cara de paisagem, mas eu sofro com isso. E Aham, no aham. último ano, como eu tive que lidar muito com isso, minha saúde ficou um pouco deteriorada. Hoje, Tá. olhando lá para trás, eu consigo enxergar, né? Mas foi uma experiência fantástica. Foi um tempo que eu fiz uma decisão de ir para a secretaria. Eu acho que, de alguma forma, dentro da FEA, né, eu acabei, posso dizer, prejudicada. Eu acho assim, se faz uma escolha, você precisa ser responsável pelas escolhas Uhum. e ser responsável pelos desdobramentos disso. Então, eu acho que de alguma forma, né, tive um contratempo, que eu poderia estar numa outra posição, acho que hoje dentro da fé, enfim, mas eu vi que eu conseguia fazer as coisas e tinha um resultado ali, entendeu? Aham. Porque eu era medida pelo meu resultado. Tá. Então eu consegui, era mais rápido, entendeu? Você faz uma coisa, você já vê o resultado ali. E dentro de uma população, de um segmento, que você fala, nossa, como é que eu vou fazer isso aqui? Então, é muito diferente. Daí eu olhava para outros e falava, nossa, a gente reclama tanto de tanta coisa, mas a gente tem tudo para fazer. Aham, aham. Na USP a gente tem tudo. Eu falo que é uma ilha, né? Às vezes, porque às vezes a gente fica num lugar aqui, sei lá, mas eu acho que a gente tem todas as condições para fazer. Por mais que a gente esteja num momento difícil, de contingência, enfim, eu acho que a gente tem todas as condições. Eu acho que é uma vontade, enfim, eu acho que é muito da característica de cada um, o que move a gente dentro Uhum. desse universo, que não é só sala de aula, mas que é fazer gestão da escola e quer fazer as coisas acontecerem, mesmo que todo mundo fala, ah, não vai dar certo, enfim, né? Não quero pegar isso aí porque não sei como é que vai ser, enfim. Acho que, não sei, nós somos muito responsáveis, né, por essas Uhum. coisas, para viabilizar realmente. E em relação aos alunos, eu acho que isso é fundamental. Mas foi um período muito feliz, apesar de desgastante, foi um período muito feliz por eu entender que a Desafiador experiência também, que eu né? tinha na FEA, que o Aham. desafio, enfim, que me fazia concretizar coisas, né, dar resultados imediatos, assim, achava... Até hoje a gente recebe cartas de alunos que foram, sabe? Ah. Então, E você sabe se o projeto continua? Porque essas coisas então, ele foi, políticas, elas se interrompem, né? ele foi descontinuado, Ah, obviamente, né, tá. porque teve todo um problema, né, enfim, Uhum. de contingenciamento, que já não Tá. chamava mais de contingenciamento, é corte mesmo. É. E o ano passado eles estavam querendo retornar. Olha, retomar esse projeto, o projeto estava tudo pronto, né? Hum. Então era retomar. Sim, E sim. daí veio a pandemia. E É, daí agora é agora impossível. não dá para É, falar disso, é é muito impossível difícil. falar disso. É. Que é o mesmo que acontece com os nossos alunos. Eu Sim, fico assim, sim. meu coração É, fica pesaroso, né? Quando é eu muito vejo quem se difícil. organizou para É, sair agora e não está conseguindo. Enfim, não é muito consegue. Eles difícil. não conseguem vir e a gente não consegue mandar o aluno. É. Enfim, tem todo o cuidado aí sanitário que compromete, né? É complicadíssimo. Deixa eu colocar a pergunta do Gui, um outro aluno nosso, que ele fala: como é que foram suas experiências no Rondon? Ai, bom, gente. Assim, eu tenho uma. Além da parte de gestão, eu adoro essa coisa da cultura extensão, sabe? Assim, eu acho que talvez por isso que eu tenha visto na educação básica uma área infindável para fazer coisas e com a aliança que a universidade deveria ter mais próxima com as escolas da rede pública, né? Uhum, Para entender, porque nós, na universidade, nós somos sim responsáveis pelo que acontece na educação básica. Então, se você não quer se meter com a questão dos alunos, então veja os professores da educação básica. A gente pode fazer muito, uma parceria muito interessante. Então, essa parte de cultura e extensão, eu acho super que a gente pode fazer muito. Agora, o Rondon, especialmente, eu fui em duas edições do Rondon. Uma na Lagoas, ali na divisa com onde passava São Francisco, enfim, que foi lá em São, como é que é? Pátio Real do Colégio.
Pátio Real do Colégio, acho que era isso o nome. Cidadezinha pequeniníssima. E o outro foi aqui em Itapemirim, que foi no Espírito Santo. Que aí, assim, comparado os dois lugares, né, a gente fala que aquele Espírito Santo foi um Rondon gourmet, né? Porque, assim, as atividades que a gente teve lá na Alagoas foi nada, né? Ou seja, não teve nenhuma, assim, até que acho que a gente até engordou aqui no Brasil, a gente engordou, porque a gente estava numa pousada, comia na pousada, 3 refeições comia na pousada, aí a gente ficou, acho que no alojamento da igreja, assim, super organizadinho, né? E a cidade tinha mais condições. Então, os alunos também sofreram, mas sofreram no sentido da experiência, né? Mas o de Alagoas, especificamente, primeiro que eu acho que é uma experiência que todo aluno deveria ter. Também acho. Não é? Acho assim. Até Então, para mim foi tão boa, Irene. A gente cresce tanto. Eu fui para Castelo do Piauí, no meio do Piauí. Nossa Senhora, também é hard. Foi puxado, foi puxado. A gente cria um elo com os alunos, né? Eu acho que, de fato, todo mundo deveria fazer algo semelhante. Sim. É um Big Brother. Irene, é um Big Brother no meio do sertão. Né? É um experimento mesmo, porque daí tem as brigas, né? As tretas, né? Como eles falam. Igualzinho. No parquinho. Porque são 20 pessoas que não se conhecem, que de repente convivem por 20 dias numa casa. E assim, e com recursos escassos normalmente. Esse que você falou do Sem recursos, Santo, né? Praticamente. Se a prefeitura não ajudar com alguma coisa, realmente você está na roça, literalmente. Mas eu me lembro, a gente tem relacionamento até hoje com os alunos, né? Um deles é o Rodrigo Palos, que está com uma startup agora na área, acho que é Cargo Brasil, Cargo BR. Ele, tem o Hildo, tem uma série de pessoas. Mas eu me lembro, especialmente, que essa experiência na Alagoas, que a gente vai... Bom, você teve essa experiência, mas você planeja tudo antes, né? As atividades que vão fazer, não sei o quê, não sei o quê. Chega lá, você tem que fazer tudo de novo, porque não dá nada certo, ou muita coisa não dá certo. Né? E os alunos, essa flexibilidade de replanejar e executar novamente as atividades, eu acho que já é uma experiência muito importante. Agora, algumas coisas curiosas, assim, e que você mesmo para pensar, né? Que o quanto a gente vive num lugar que a gente não tem muita noção do que acontece aí fora. E eu acho que é por isso é um tapa na cara bom para a gente. Porque eu me lembro que a gente foi como uma das palestras, né? Era reciclagem, uma coisa assim, era reciclagem, né? Ia falar do lixo, ia falar do... Não, lixo não, resíduo sólido, aquela coisa toda. Aí a gente estava subindo assim uma rua, né? E lá falando como é que ia ser, o que a gente ia fazer, né? Na aula lá. Aí, né, a pessoa pega o lixo e joga assim da janela para a rua. Aí eu fico olhando para a cara, não, assim, acho que o problema é mais atrás. Acho que primeiro a gente tem que entender como, né? Vai falar de reciclagem, a gente está vendo lixo sendo jogado na rua praticamente. Ou então, na frente do açougue, né, a gente subia lá para fazer o ponto alto, né, para a criançada à noite, era um cinema na praça. Então, a gente subia ali, passava na frente do açougue, não sei o quê, e daí a carcaça do boi, da carne que ia lá para venda, a carcaça ficava na rua. Aí cheio de mosca, assim, né? Os meninos falavam assim, gente, mas como é que a gente vem aqui falar de reciclagem, entendeu? Acho que a questão é anterior a isso. A gente não tem noção. A gente não tem noção. A gente é formado numa área, aí eles ficavam assim, professor, desculpa, mas né, a gente está vindo aqui oferecer um negócio que não serve, não é que não serve porque não serve, porque não é bom, é porque o problema é anterior. E a gente sentiu isso também num outro dia que o prefeito lá de um distrito falou para ir lá para ensinar a fazer currículo. E daí fui eu e o outro aluno, chegamos lá e fala do currículo, não sei o quê. Então, e agora vamos fazer o currículo, né? Aí tinha lá umas 8 pessoas no grupo que, né? Aí eu falei, vamos lá conversar com as pessoas, vamos escrever.
Pô, ô, Luciana, nem perguntei se as pessoas sabiam escrever. Elas não Uhum. sabiam escrever, nem ler. A gente Nossa, que me admite arrepia já. até hoje. Me arrepia até hoje quando eu falo É, nisso, porque o aluno ficou olhando para mim, eu fico olhando para ele e falei assim, gente, mas a gente é muito... Nada a ver, entendeu? A gente não, primeiro tem que perguntar. Primeiro tem que é, saber o que que a pessoa precisa, sabe? Para é, depois vir aqui oferecer. Então, é. assim, a gente ganha mais no sentido de falar, ô, você não sabe. Você não sabe o que que a comunidade precisa. Não é porque você é da Universidade de São Paulo que você sabe o que a comunidade precisa. Você não sabe. Então, se você vai fazer um trabalho de extensão, primeiro você precisa perguntar para a comunidade o que que ela Uhum. precisa. Para depois ela oferecer, entendeu? Não, assim, não, eu sei o que você precisa. E às vezes a gente faz isso sem maldade. A Sim, gente fez sem maldade, entendeu? Mas aquilo foi um aprendizado tão grande para a gente. A gente falou, não, não é isso que eles precisam. eu falo que o Rondon, a gente acha que vai ensinar alguma coisa, mas na Não, verdade vai é, aprender. O exatamente. Rondon é para os alunos que vão, não é para a É, comunidade onde você está indo. Ou alunos e exatamente. professores, hein, Irene? Porque eu Os acho que professor professores que aprende um vão. monte também, né? Professor também, professor também. Nossa, é É, exaustivo, mas eu acho que é um aprendizado assim, eu realmente acho que eu não consigo, não aguento uma terceira edição, assim, pensando, né, no é. estado geral hoje, né, na quantidade de medicamento que você toma hoje. Ah, eu não sei se eu daria conta. Eu dormi 20 dias num colchão de ar. As meninas dormiram na rede, né? Em E assim, 2011 eu conseguia fazer isso. Hoje é, e os não tem cabelos privacidade brancos, né? nenhuma. Não tem privacidade nenhuma, né? A gente dorme Não, com todo mundo junto, daí é fila para tomar banho, isso e aquilo. não. E o Então, do isso, eu ano acho que que eu fui, esse ponto Irene, da. choveu dentro do Ah, quarto. Aí é. veio aqueles bichinhos de asinha, nem sei como é que chama, que ele tem um monte de asinha. Cupim, Atrás teve uma. Não acho que não era cupim. Enfim, cupim. vieram esses É. bichinhos. Aí vieram as pererecas atrás dos bichinhos. Aí veio a cobra atrás das pererecas. Foi. Não, você não tem A noção. cadeia alimentar completa. Cadeia alimentar completa. Foi um auê com as pererecas. Oh, nossa, era uma cria, nossa, e tanta. Eles chamam de muriçoca, né? Os pernilongos. Menino, Ah, enfim. A gente podia falar horas só sobre isso, é né? verdade, é verdade. O Cláudio tá falando que você falou sobre isso no podcast do Proud to be FEAP, justamente com o Ah, Rodrigo Palos. sim, com o Rodrigo, com o Rodrigo. O Então Rodrigo realmente é uma fica, pessoa iluminada. fica a propaganda Mas aí do fica Proud aí. to be FEAP também para o Ó, o pessoal aluno ouvir. agora, para o projeto Rondon, ele vai poder computar como atividade acadêmica complementar. Verdade, Aquele verdade. para o pessoal da graduação Ah, aí, mas na né? FEA o pessoal sempre quer, né, Irene? O que falta mais é O duro é professor para arrumar, acompanhar. o É, duro é arrumar o professor para acompanhar. Então, assim, porque pessoal, não é que não quer porque não quer, porque realmente você precisa. Não são só 20 dias, né? Na verdade, você fica tomado o ano inteiro do é, planejamento, a execução, o é, retorno, enfim. É um projeto de longo prazo e com reajustes constantes sim, aí essa sim, execução, sim. né? Não, e exige bastante, é custoso fisicamente também, né? Não Sim. é só uma questão, né? Não é só Porque sentar, pensar projeto. você trabalha de manhã, tarde e noite, né? É, Porque aparece à noite também, e às vezes é em outra cidade, daí você vai de ônibus, volta, enfim, daí no outro dia de manhã cedinho já tem que estar lá a postos. Mas assim, é uma experiência de vida realmente. É o que todo é, mundo fala do Rondon, mas é isso mesmo, uma experiência de vida. Você não sai a mesma pessoa, né? Eu acho que aquilo, eu brinco que é o tapa na cara, mas é um tapa na cara pedagógico, é né? isso, é isso. Cognitivo, né? Você acaba. Nossa, é muito rica. A experiência É. consigo, realmente. Quem Deixa eu puder fazer ir, uma última pergunta que sim. eu não fiz ainda. A questão de ser mulher, nós estamos falando no mês de Ah, março, estamos falando de mulheres da FEAP. Deixa eu te perguntar se você teve algum episódio que você fala, olha, aqui pegou, não, nunca aconteceu. Como é que é ser mulher nesse ambiente todo aí, toda essa história? olha, você sabe, Luciana, que eu fiquei pensando nisso, né? Assim, para mim, apesar do pessoal falar, tem as diferenças, eu acho que tem. Ela é sutil, enfim.
Não dou muita bola para isso, não, sabe? Eu vou lá e meto a cara e falo, deu, não deu, não deu. Ele fala assim, mas você vai se candidatar para a gestão de não sei o quê, vai ter o fulano, que é homem. Eu falo, olha, eu nem vejo que é homem, entendeu? Eu vejo que tem Uhum, as mesmas funções, tem o mesmo interesse em auxiliar, especialmente nessa parte de gestão, né? Que o pessoal costuma dizer que são mais os meninos, né? Os homens que assumem. Não, eu acho que a gente tem as mesmas condições. Eu realmente, eu não, ou graças a Deus, eu nunca tive essa experiência, não, de me sentir prejudicada. Politicamente, sim, que eu acho que aí a coisa pega, né? Eu acho que a uhum. gente sabe que a gente está na fé, enfim, e daí eu acho que isso é uma realidade, mas eu acho que você tem que conviver com as escolhas que você faz, né? Mas eu acho que o momento na fé é muito rico, porque eu acho que está todo mundo convergindo, está todo mundo numa mesma direção, né? Eu acho que a pandemia fez com que todo mundo baixasse um pouco a bola, né, e pensasse no conjunto, né? Nas dificuldades, enfim, quem se dedica mais para a graduação, para pós, então, cada um está vendo como sobreviver a essa fase. E eu acho que o mais importante assim, pensando nas pessoas que a gente forma, né? Porque o pessoal fala, mas os professores querem mais que fazer pesquisa, né? Que o aluno publique, ajude a publicar, não sei o quê. Mas eu acho que a gente tem que ter um olhar muito atencioso com a graduação, sabe? Porque acho que 98% dos nossos alunos não vão ser pesquisadores. Eles Uhum. não vão para a pós-graduação estrito sensu, eles vão para o mercado, né? E isso impacta a gente repensar a forma que a gente está dando aula, a forma como a responsabilidade que a gente tem com esse público que a gente vai colocar no mercado. Então a gente vê, né, em diversas escolas, mas eu não estou sendo preparado para atuar no mercado, né? Eu tenho uma filha de uma amiga minha que se formou aqui em computação. Ela fala, ela, né, tive que comer duras penas aí, mas não é só ela, né? Uhum, A feira uhum, também tem essa reclamação, enfim. Eu acho que é um desafio para a gente, porque ao mesmo tempo que a gente tem que ter uma experiência de mercado, né? A gente é RD&DP, e uhum, daí também não pode ter tantas horas fora, tem, né? Agora aumentou, mas de qualquer forma, eu acho que essas atividades, ou as atividades que nos permitem, né, da consultoria, ou mesmo as atividades nos MBAs, eu acho que faz com que a gente oxigene, né? A uhum, gente veja como é que está o mercado, traga mais experiências, enfim, eu acho que tem um movimento nesse sentido, né? Melhor do que falar, não, não vou fazer. uhum, Então, assim como a pandemia nos obrigou a nos atualizar nessa questão das ferramentas, dos instrumentos, né, da tecnologia, do uso das plataformas, eu acho que na graduação esse movimento está ocorrendo já faz um tempo, e aí a USP também está sinalizando, ainda bem, né? Porque todos esses consórcios, os editais que estão aparecendo, focando a melhoria na graduação. Você vê isso. Reformular uhum. currículo, metodologia, né, que possa Ativa, né? fazer mais sentido para essa geração que está vindo aí, né? Uhum, E a gente não foi formado do mesmo jeito que eles querem agora. Eles são atraídos por outras estimulações que na nossa época nós não tínhamos, né? A uhum. gente ainda ficava ali, né, passivo na sala, e o professor era uma fonte de conhecimento infinda, e hoje eles não entendem isso. Por quê? Porque primeiro que eles não são página em branco, né? Eles vêm Uhum, com conhecimento, e eles querem participar, e eles querem negociar, e eles querem discutir. Acho que faz todo sentido. E essa coisa do desafio, né, que tem a coisa da gamificação, eu não tenho nada de. Nunca joguei game, para você ter ideia. Eu acho que sou perfeita, né, nada, analfabeta. Atari, Irene, Sem Atari, filha, coordenação, não, Atari. não, nem isso, né? Nem coordenação consigo. Mas os elementos de gamificação, eu acho que atraem muito esses alunos. Claro que você não vai ficar usando isso para qualquer coisa, tem que ter um objetivo dentro do conteúdo que você está usando. Mas esse esforço em chegar perto da geração, como que eu posso fazer essa aula mais interessante para o aluno, eu acho que é um desafio para todo professor. Acho que todos nós temos, né, diariamente, enfim, esse questionamento.
E não é fácil, mas eu acho que, enfim, faz parte da nossa atividade. Como você disse, um dos eixos que a gente tem que dar atenção, pensando na quantidade. Beleza. Nossa, Irene, eu acho que a gente tinha papo para ficar aqui mais um tempão, mas aí depois ninguém vai querer mais escutar a gente. Acho que a gente faz uma próxima depois. Te agradeço demais por participar. Acho que o pessoal gostou, teve perguntas aqui, a gente conseguiu responder. O pessoal gostou bastante. Obrigada mesmo por ter aceitado estar aqui. Luciana. Parabéns pela iniciativa. Acho que isso é muito enriquecedor. Tô tentando fazer um panoramazinho da fé. Eu não vou conseguir falar com todas de jeito nenhum, mas algumas pelo menos a gente consegue. Ó, a Carol tá mandando um beijo, tá dizendo que tá com saudade. Beijo, Carol. Carol, fica bem, viu? Beijo, Gilson. Então é isso, deixa eu só dizer para a turma que o podcast tá no ar, podcast de hoje, que é Direito do Consumidor, tá bem interessante, e a gente vai lançar as coisas no YouTube, eu vou avisando conforme a gente for falando. Irene, obrigada, beijo, até a próxima. A gente tchau, gente. Beijo. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Obrigada, querido. Tchau.